Você já se encolheu ou se recolheu porque não queria dar a sua opinião, porque achou que a sua opinião ou a sua vivência, a sua experiência ou o seu saber, o seu conhecimento fosse irrelevante ou fosse desprezível ou uma palavra melhor, uma palavra num termo melhor, que não fosse fazer diferença? Você já teve essa sensação? Eu tenho essa sensação muitas vezes, mesmo vindo aqui em forma de podcast, em vídeo no YouTube, no canal Educavox, no meu Instagram, mesmo indo para esses lugares e dizendo coisas, eu ainda tenho essa sensação de que aquilo que eu digo, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu sei, ou só a minha opinião acerca de alguma coisa, ou a minha vivência acerca de alguma coisa, que não vai contribuir muito, sabe? Sabe essa sensação? Eu acho que muitas pessoas que me ouvem, né, que vão me ouvir um dia, que me ouvem nas redes sociais, que me ouvem aqui, podem ter a mesma sensação que eu. De que, pra que eu vou falar? Pra que eu vou gastar a minha energia falando da minha vivência, da minha experiência, do meu conhecimento, se não vai causar impacto nos outros? E aí eu tenho aprendido diariamente o quanto isso é mentira. Isso é mentira. Nós, professores ou palestrantes ou formadores ou sei lá o quê, pessoas que trabalham ensinando, mediando o acesso ao conhecimento, mediando caminhos que constroem conhecimentos, enfim, pessoas. A gente impacta outras pessoas o tempo todo. Nós somos seres sociáveis. E nós nos fortalecemos nesta sociedade. O que a gente precisa fazer, e eu tenho feito e tem dado certo, é buscar pessoas, se conectar com pessoas que tenham ideais, propósitos similares ao seu. E não pessoas iguais a você, porque se você estiver esperando se conectar com pessoas iguais a você, mano, tu vai morrer sozinho na vida, no mundo. Por modo de que não tem ninguém igual a gente. Ninguém. Nós somos seres únicos, únicos. E se você é único, se eu sou única, eu não vou me conectar com alguém igual a mim. Eu vou me conectar com alguém que esteja buscando, tentando, se mobilizando para a mesma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de estudar, de ler. E eu me conecto com pessoas que também gostam de ler. Mas eu gosto de ler um tipo de texto. Eu gosto de ler textos teóricos. Eu gosto de ler textos sobre neurociências, sobre a minha área, que é a área da pedagogia, sobre neuroaprendizagem. Eu gosto de ler textos teóricos. E me conecto com pessoas que gostam de ler poesia, que gostam de ler narrativas, que gostam de ler crônicas, mas que gostam de ler. E na hora que eu me conecto com essas pessoas que gostam de ler, eu aprendo sobre outros gêneros, né, textuais, e também compartilho aquilo que eu sei, né? Eu também gosto de ler crônica. Eu não tenho muita paciência para ler textos, histórias, né, textos narrativos. Eu não tenho muita paciência. Não gosto de livros que contam histórias cheias de detalhe, mas esse é o meu perfil leitor, né? A minha praticidade tem hora que me arrebenta. Mas também é uma característica que tem hora que ajuda. Em muitos momentos ajuda. Então, veja, a gente se conecta com as pessoas por aquilo que a gente está buscando em termos de gostos, de propósitos, de princípios. A gente se conecta com as pessoas deste jeito, desta forma, nesta vibe. E isto é algo, presta atenção, é incrível. Então, toda vez
Isso de uns tempos pra cá, tá? Toda vez que eu penso, eu vou me calar, não vou falar nada não, ai, que preguiça. Ai, que preguiça. E aí eu me calo, eu percebo que eu não permito que a vida me conecte às pessoas que estão tentando a mesma coisa que eu. Toda vez que eu me calo, eu perco a oportunidade de trocar, de me conectar, de compartilhar e de aprender com pessoas que estão na mesma vibe que eu, na mesma busca, tentando a mesma coisa, projetando a mesma coisa, viabilizando a mesma coisa. Entendeu? Então, isto para mim tem sido um desafio diário, porque eu tenho um movimento natural, e talvez este seja o seu movimento também, de me recolher. Mesmo eu sendo faladeira, mesmo eu sendo bem-humorada, porque eu gosto de ser bem-humorada, eu gosto de trazer leveza para a vida, sabe? Eu não acho que as coisas são pesadas, eu não sinto que as coisas são pesadas. E às vezes as pessoas falam para mim, né? Você traz leveza para a situação, você traz leveza para algo que às vezes é tão difícil de executar, né? As pessoas do meu trabalho, me refiro. Mas assim, não é porque eu tenho como propósito trazer leveza para aquele lugar ou para aquela situação. O meu propósito é viver leve, né? Porque de verdade, seja o que for, por mais difícil que seja, é só uma coisa que vai passar. Isso vai passar. E nós vamos ter que lidar com aquilo que vem depois que isso passa. Então, um exemplo. Quando meu pai faleceu, há 2 anos e meio atrás, ele morreu junto com a gente, em casa. Tava eu, minha mãe e os meus 2 irmãos. E ele morreu ali, com a gente, dentro de casa. Ele estava passando por tratamento de um câncer. E aquele dia, para mim, foi o pior dia da minha vida. Porque o meu pai era um tudo. Ele é um tudo, né? Eu falo, eu me emociono. E aquele dia foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Só que depois eu fiquei pensando, falei, caraca, a morte é algo inevitável. Todos vão morrer. Eu vou morrer. Meu pai morreu ali na minha frente. Minha mãe vai, os meus irmãos vão, meu filho vai, o meu marido vai. Todos nós vamos morrer. E a gente não sabe em qual tempo isso vai acontecer. Você não sabe em qual tempo será isso. Se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, se vai ser enquanto eu gravo esse podcast. A gente não sabe. Então, se você não sabe quando seu botão de off será acionado, quando você será desligado ou desplugado desta realidade aqui, para que fazer inferno na vida própria e na vida dos outros? Eu não entendo, isso para mim não faz sentido, isso não tem propósito isso, porque se eu sei que essa merda vai acabar, pra que eu vou fazer inferno na minha vida e na vida dos outros? E aí eu comecei a adotar. Eu já era assim antes de meu pai partir. Mas eu comecei a adotar essa postura mais forte ainda, sabia? Porque eu posso ter um cargo alto, eu posso ter um cargo baixo dentro da empresa onde eu trabalho. Eu posso limpar o banheiro, varrer o chão, fazer palestra ou dirigir uma empresa. Isso vai passar, porque as coisas passam. Tudo é transitório. E que bom que é assim, deixa que seja assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu percebo que toda vez que eu nego ou eu rejeito, aquilo para mim se torna tão cruel, sabe? Dói mais. Dói mais. No dia que meu pai partiu, para mim, aquela era a pior dor da minha vida, né? Mas eu já tinha passado outras dores, né? Eu tive câncer também. Quando meu filho tinha 5 anos de idade, eu tive um câncer no útero, eu tive que fazer cirurgia. E a cirurgia, graças a Deus, já resolveu o problema, mas eu senti muito medo. Porque o meu filho tinha 5 anos de idade e o meu medo era que o câncer tivesse alastrado o suficiente, que não desse para ser curado e eu não terminasse de criar o meu filho. Então, veja, para mim, aquele momento tinha sido o pior da minha vida.
mas ele passou. E hoje eu consigo contar sobre ele com muita tranquilidade. Ele passou. Depois veio uma situação que teve com a minha casa, que minha casa, por conta de uma construção, de uma empresa gigante, a minha casa teve que ser interditada, refeita. Aquilo para mim também foi uma dor que eu falei, meu Deus do céu. Gente, e passou, né? Passou. Depois veio a doença do meu pai, a morte do meu pai, e a gente ainda tá passando, né? Aprendendo a viver longe dele fisicamente. Mas ele tá comigo todos os dias, porque ele me deixou um legado e um aprendizado até na hora da morte dele. Ele me ensinou. E isso, gente, é atemporal, não acaba. Isso eu levo pela eternidade afora. O cargo fica aqui, os livros ficam aqui, os carros, a casa, o copo, a taça, tudo isso fica aqui. Mas isto que eu sinto e o que eu aprendo é o que eu carrego. E eu só aprendo as coisas diante daquilo que eu vivo. Eu me torno alguém melhor, uma versão melhor diante daquilo que eu vivo. Então, é isso. Aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, a minha experiência não precisa ser calada. Eu não tenho que me encolher ou me recolher porque suponho que aquilo seja inadequado ou que aquilo não vá agregar valor em ninguém, ou que aquilo não vai me conectar a nada nem ninguém. Tá errado, isto é mentira. Toda vez que eu me abro e conto para as pessoas, compartilho com as pessoas aquilo que sei, que sinto, que penso, que aprendi, eu me conecto às pessoas, eu impacto as pessoas, eu movimento as pessoas. E quando você abre a sua boca, o seu coração, a sua vida para compartilhar comigo ou com qualquer outra pessoa aquilo que você vive, sabe, pensa, sente, você também impacta as pessoas, você me impacta. Às vezes, quando eu gravo um vídeo no YouTube e agora que esse projeto novo do podcast na Spotify, quando eu leio um comentário, aquilo me impacta. Você me impacta e você me faz pensar de um jeito que eu não estava pensando, me faz ver o que eu não estava vendo, e isto é de uma utilidade imensurável, inegociável e que só contribui. Então, muito obrigada. Eu agradeço por você ter me ouvido, agradeço por você deixar o seu comentário aqui quando você me ouvir, agradeço por ter autorizado que eu impactasse a sua vida e tenha certeza que aqui, deste lado, o sentimento genuíno que habita em mim neste momento, o propósito maior, diria que é o único, inclusive, o único propósito é impactar a sua vida de forma positiva, é contribuir para que você seja melhor para você mesmo e para as pessoas que te rodeiam, inclusive para mim. Deixa seu comentário aí. Vamos nos conectar. É isso.